Fala com o Senhor, peça misericórdia e graça, porque o inimigo já sabe qual é a proposta lançada aqui, e a partir de então, muitas coisas serão lançadas para tentar te impedir, desanimar, mas continue focado em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Nos conduz agora em nome de Jesus. Que a autoridade da Tua Palavra mexa conosco, Senhor, fazendo olhar para dentro de nós e buscar no Senhor a cura que nós precisamos, para que nós possamos dar um salto em glória ao Senhor e fazer a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite reafirmaremos que o perdão, ele deve estar dentro de nossas casas. Reafirmaremos o perdão dentro de nossas casas. Eu comecei hoje pela manhã. Eu quero fazer um pedido para você. Se você não assistiu o culto da manhã, assista. Talvez antes de dormir hoje, gasta ali um tempinho. O Senhor nos conduziu nesta manhã e certamente vai ser o complemento agora à noite. Eu começo dizendo que os traumas emocionais criados dentro da família têm sido um dos maiores fatores de estagnação, descontinuidade e contaminação que enfrentamos atualmente. Eu quero repetir isso. Os traumas emocionais criados dentro da família têm sido um dos maiores fatores de estagnação, descontinuidade e contaminação que enfrentamos atualmente. A estagnação, eu não quero levar os irmãos a pensar naquilo que os coaches dizem e o que as empresas estão estudando, e realmente é isso, no quesito a projetos, no quesito a sonhos empresariais, etc. Mas eu não quero conduzir nesse sentido. A estagnação que eu estou falando aqui para os irmãos, e que muitos traumas têm acontecido dentro das casas, dizem respeito ao que nós criamos, dizem respeito ao que nós falamos. Você é um burro, você não vai dar nada certo na vida, faz direito, está vendo? Nada você consegue fazer direito. A estagnação que a palavra do Senhor vai propor para nós hoje, são os traumas que muitos talvez estão dentro das igrejas enfrentando. Não conseguem fazer nada, não avançam, não conseguem crescer, desenvolver, porque num determinado momento esses traumas criados dentro da família aconteceu. Então eu não estou falando de aqueles que evitam correr risco, por isso estão estagnados. Eu não estou falando daqueles que não estabelecem metas claras, temem mudanças, faltam de perspectivas. Não. São de palavras malditas dentro de casa, são ações malditas dentro de casa, que têm levado muitos a viverem em estagnação. Mas tem a descontinuidade. Falar de família hoje é um desafio. Você vê uma juventude hoje que não quer mais saber de família. Você vê uma galera hoje que não quer o desafio a dois. Você vê o mercado de trabalho hoje, civil, voltando-se para isso de forma muito gritante. Você consegue ou quer ficar sozinho, quer só viver a promiscuidade, só os prazeres, então aqui tem um AP legal para você, e assim começam a viver isso que é uma realidade. Jovens não querem mais constituir família. Então nós temos o fator estagnação, nós temos o fator descontinuidade e nós temos o fator contaminação. O fator contaminação é aquele coração, talvez, do homem, da mulher ou do próprio filho, que está longe de Cristo, longe de um relacionamento com Deus, e ele começa a viver deliberadamente aquilo que está no seu coração. Logo, ele contamina. Eu não sei se os irmãos viram a semana passada uma mulher que ficou indignada com o dono de uma casa, acho que ela locou a casa, e sabe o que acontece? Eles estão numa festa, e entra nessa casa para matar o homem lá, a mãe, o filho e o pai, porque o fator contaminação é real. Só que dentro das igrejas, pais e mães não observam justamente isso, não entendem que traumas estão sendo criados dentro de suas casas
e estão trazendo justamente isso: descontinuidade, estagnação e uma influência tão terrível na vida dessa galerinha. Essa contaminação, irmãos, está acontecendo no nosso meio, infelizmente. Eu não estou falando dos traumas que as circunstâncias diversas da vida traz, como por exemplo, um abuso de poder, perda de alguém próximo, um acidente de trânsito, assalto, convivência com uma doença grave, testemunhar a morte de alguém, desastres naturais e etc. Eu não estou falando disso. Eu estou falando dos traumas criados dentro de casas, como por exemplo a traição, bebedice, negligência na infância, divórcio, tanto para os filhos quanto para o casal, violência física, emocional ou sexual, violência doméstica, relacionamento abusivo, encarceramento hoje. Quantas mulheres presas dentro de casa, filhos, porque nós estamos vivendo um momento terrível. Isso aqui, irmãos, eu peguei do psicólogo.com, um site que coloca esses traumas de forma muito clara, que é real dentro das casas. O site psicólogo.com diz que isso tem levado a muitos, independente da idade, por conta de atitudes severas e palavras destrutivas dentro de suas casas, a desenvolver uma autoproteção, que o leva a se fechar atrás da muralha da amargura, por exemplo, juntamente com o sentimento de vingança, autopiedade, medo e desconfiança. Tudo para se proteger de novos desconfortos futuros, talvez, porque já está cheio, já viveu tantas coisas, e isso é uma defesa. Mas sabe o que é triste pensar sobre isso? Aqueles que assim vivem até podem num primeiro momento fazer isso com eficiência, vão realmente se proteger, vão levantar muralhas, vão estar ali com um sentimento, ou um falso sentimento, que estão protegidos. Porém, isso que os protege é o que também impede de viver. Isso que os protege também os impede de viver, o impede de refletir, que ao mesmo tempo que se afasta do que é ruim, também deixa de viver aquilo que é bom. E tem muita coisa que a gente pode viver que é bom na vida, no relacionamento uns com os outros. É por isso que identificar o grau do trauma de uma pessoa é muito importante. O site vai dizer vários tipos de traumas, mas eu quero colocar os mais conhecidos. Por exemplo, o trauma crônico. O trauma crônico, resultado da exposição constante e prolongada aos eventos estressantes da vida. Isso aqui é o trauma crônico, que muitos estão enfrentando aí, dia a dia. Tem o trauma agudo. O que é o trauma agudo? O trauma agudo é o resultado de um único evento estressante ou perigoso. Essa semana eu estava num evento aqui na igreja, dos pequenos grupos, e acabou o evento, nós estávamos conversando, eu e uma irmã aqui da igreja, e ela falou: pastor, eu tenho dificuldade em dirigir. Eu passei por um trauma, um único trauma, em um capotamento de carro, eu não consigo dirigir. Isso aqui é real, isso pode acontecer. Mas tem o trauma complexo. O trauma complexo é resultado da exposição a vários eventos traumáticos. E vários eventos traumáticos traz a ideia de várias circunstâncias diferentes, de vários acontecimentos diferentes. Nós temos também o trauma secundário, resultado de estar em contato com alguém que passou por um acontecimento traumático. Sabe aquela pessoa que ela acaba trazendo para ela vive uma empatia tal com aquela pessoa que ela acaba vivendo essa realidade. O que esses traumas geram como sintomas, queridos, é o que muitos estão vivendo dentro de suas casas: negação, raiva, vômito ou náuseas, tristeza, vergonha, insônia, confusão, ansiedade, tremores pelo corpo, sensação de estar anestesiado, apatia, taquicardia, suor excessivo, culpa, medo, desesperança, desconforto intestinal, irritabilidade e dificuldade de concentração. Isso aqui não é brincadeira.
Isso é o que muitas pessoas estão vivendo dentro de suas casas. Mas eu quero dizer na autoridade da palavra de Deus nesta noite: se você está vivendo isso, o Senhor pode te libertar nesta noite. Você que está no online, eu quero que você saiba disso. Como também declarar diante da igreja, diante de nós, que o Senhor, Ele pode chegar em nossas casas. E se talvez esteja criando ali palavras destrutivas, se talvez esteja criando-se ali um desconforto, hoje o Senhor pode te alertar, dizendo assim: ei, breca aí, filhão, breca aí, filhona, porque você vai trazer problema para dentro da sua casa. Não entra nessa não, que é fria. Não entra nessa. Então faça a sua parte. Está aí, nós vamos começar hoje. Você recebeu em mãos um material extraordinário. Dia 1º de maio nós começaremos a viver essa realidade como família. Ao fazer a sua parte, você terá uma família saudável. Por onde você estiver, por onde você passar, por onde você se instalar, você vai fazer a diferença. Muitos vão viver, que vivem essa realidade de reafirmação e afirmação. O Salmo 116, 6 a 9: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livrastes da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Mas diante de tudo isso, irmãos, pode surgir a seguinte pergunta: por que isso acontece? Por que isso aconteceu comigo? Geralmente quem faz essa pergunta, talvez é a curiosidade de ver alguém sofrendo, mas nunca viveu isso. Mas talvez a segunda pergunta é: por que aconteceu comigo? Tenho sido fiel ao Senhor, tenho cumprido os preceitos e a vontade do Senhor. Eu preciso de respostas, eu quero respostas. A resposta mais simples, objetiva e definidora que eu quero trazer nesta noite para você, está aí no telão, acompanhe comigo. É por conta do pecado de Gênesis capítulo 3, a desobediência, os inúmeros acontecimentos ruins que já citamos, podem acontecer com qualquer pessoa por conta disso. E aqui eu quero fazer algo com intensidade, inclusive com os cristãos. Inclusive com os cristãos. Basta olharmos para a palavra de Deus e nós veremos inúmeros exemplos. Mas se tem alguém na Bíblia, irmãos, que pode ser um exemplo para nós nesta noite, de enfrentar tudo o que você imagina, é José. José, ele é extraordinário nessa pegada de enfrentar problemas, dificuldades, traumas. Diante dos graus dos traumas que disse há pouco, digo que o grau que mais reflete os acontecimentos que José passou é o trauma complexo. O trauma complexo eu vejo assim que poderia estar presente na vida desse homem. O resultado da exposição a vários eventos traumáticos na vida dele. Poucas pessoas, e eu digo isso com conhecimento de causa, poucas pessoas enfrentaram grandes e profundos golpes como esse homem aqui, como José. Se você olhar para a palavra no sentido assim de Gênesis, Apocalipse, como está na sua Bíblia, você não vai encontrar outro de tamanho como José enfrentou. Muitos passaram, muitos tiveram, mas José foi extraordinário nesse sentido. Apesar de ter sido um servo fiel, irmãos, José passou por muito sofrimento, ainda garotinho, ainda pequenininho, ainda um menininho. Perdeu a sua mãe Raquel por conta de uma gravidez. Benjamim chegou, aquela alegria, você já imaginou dentro de casa? Aquela euforia dizendo: o filho está vindo, está prestes a chegar, e de repente ela morre no parto. E é por isso que colocaram Benjamim, que quer dizer o filho da dor.
Em casa era perseguido e odiado pelos seus irmãos mais velhos, por conta da atenção e carinho que o pai tinha por ele, como resultado, sabe do quê? De ter um filho na velhice. Foi algo tão marcante para a vida dele, que ele viveu isso com intensidade. Eu sei, irmãos, que nós podemos contestar isso. Eu sei que isso aqui, nós poderíamos só parar aqui e dizer para os pais: tomem cuidado, nós não podemos ter filhos prediletos. Nós temos filhos que estão mais íntimos com seus pais. Aí sim, nós temos filhos que estão mais próximos, vivendo realidades. Nós temos, mas todos são filhos. E nesse exato momento acontece algo que começa a gerar desconforto por conta disso. Gênesis capítulo 37, versículo 3 vai dizer: Israel gostava mais de José, olha só o perigo disso, do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, diferenciada. Isso aqui é um problema, irmãos, cuidado com isso. Isso levou a ter uma infância bem desafiadora, irmãos. Quer ver? Agora olha o versículo 4 de Gênesis capítulo 37. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Pai que não tem sabedoria de olhar para o filho, identificar perfis, identificar de alguma forma graus, identificar que talvez ele mesmo pode ser um problema, são pais que vão cometer desafios para os seus filhos como esse. Vão gerar desafios na vida dos seus filhos, porque não prestaram atenção, não viram o desenvolvimento. Logo, é muito fácil, está perto de mim, aquele ali é um desobediente. Mas por que desobediente? Irmãos, eu e a Cris, nós estamos vivendo esse momento aqui com a nossa pequenininha. Assim como hoje de manhã eu falei sobre o ressentimento, que eu lido com isso, eu também nesse exato momento eu preciso compartilhar com os irmãos, que não tem sido fácil olhar para esse perfil. Vencemos o primeiro, uau, vem o segundo, que é a Júlia, mas a terceira, que é a Lolô, totalmente diferente. E eu tenho que mostrar para o Gabriel, para a Júlia, que eu amo eles, mas que agora a atenção minha e da Cris é para um cuidado mais específico. Mas não que nós não os amamos. Mas não para por aí. A adolescência dele foi um problema, mais golpes chegando na vida dele, mesmo sendo gentil e cheio de amor e buscando por atenção com seus irmãos, que é natural da vida de relacionamento entre irmãos, companheirismo, ele foi rejeitado e desprezado. Quando você olha para José aos 17 anos, ele tem que enfrentar, irmãos, é por isso que dá para a gente entender o porquê essa juventude está como está. Ele teve que enfrentar 3 dos sentimentos mais destrutivos que alguém pode viver: a rejeição, a indiferença e a desvalorização. Se alguém quer atingir a sua vida, você pode ter certeza que vai estar envolvido aqui a rejeição, a indiferença e a desvalorização. É por isso que essa mensagem falou demais comigo. Por quê? Porque ressentimento acaba nos levando para esse campo perigoso. E é por isso que nós começamos hoje pela manhã, e eu desafio você a olhar para tudo isso, porque nós começamos lá pela manhã, e eu quero encerrar agora à noite. Quando você olha para Gênesis capítulo 37, olha só que interessante. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica. A túnica naquele exato momento tinha um problema sério. Arrancaram a túnica longa, agarraram-no, e o que fizeram? Jogaram no poço. Lidar com a rejeição é uma das coisas mais destrutivas que tem. E eu queria que você
parasse um pouquinho para refletir isso. Sabe por quê? Porque pode haver uma rejeição em graus leves. Pode haver uma rejeição aonde você rejeita por um dia, não fala, você fica indiferente e etc. Cuidado, porque isso aqui vai ficar cada vez mais gigantesco e vai chegar um tempo que você vai olhar para uma cisterna vazia e vai tê-la como escape para você enterrar, colocar, apagar, rejeitar tudo aquilo que te assombra. Mas não para por aí, que estava vazio e sem água. Agora olha só o segundo sentimento, que é a indiferença. Ao se assentarem para comer, irmãos, fala para mim, que pessoa que coloca o próprio irmão, joga lá e para comer tranquilamente, sem que nada tivesse acontecido? Talvez batendo um papo, talvez ridicularizando, talvez, sei lá, fazendo o quê? Mas o texto fala que eles pararam para comer. Que pessoa que tem fome num momento como esse? É só um indiferente. É só um indiferente que tem fome num momento como esse. Viram ao longo de uma caravana de israelitas que vinham de Gileade. Seus cabelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Olha só o que estava rolando naquele almoço. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Olha a concordância aqui, que nós fizemos uma pequena série, nós podemos voltar qualquer dia. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. A desvalorização é uma das coisas mais terríveis que acontece na vida de uma pessoa. Será que tem alguma coisa a ver com aquele que te salvou? Será que tem alguma coisa a ver com anos e anos mais à frente o que iria acontecer com o próprio Jesus? Parecia que as coisas agora tinham terminado, vendeu, acabou. Não. Se tem algo para piorar na vida de José, tudo pode acontecer na vida de José, tudo. Na casa de Potifar, oficial egípcio para o qual o midianita o venderam, ele sofreu assédio sexual. A sua patroa foi para cima dele. E sabe o que aconteceu? Ela também levantou calúnias contra ele, o que levou a ser preso injustamente e ficou ali pelo menos 3 anos, irmãos. 3 anos, cercados de criminosos e cercado de pessoas que o rejeitaram, pessoas que ele ajudou de forma intensa. A palavra de Deus, quando você vai ler, essas pessoas se esqueceram dele. Pergunta que eu te faço é: você pode imaginar como aquele jovem se sentia? Você pode imaginar como José se sentia? Tudo corria para torná-lo um homem traumático, condenado por viver todas essas coisas, um homem enfermo, triste. Sabe por quê? Porque criou-se na família tudo isso aqui, ó. Quantos irmãos, falei isso pela manhã, quantos irmãos não se falam hoje? Quantos irmãos visitam a casa do pai isoladamente porque não podem se reunir? Irmãos, que desafio nós temos como família. E nós muitas vezes estamos brincando de sermos crentes, negligenciamos tempo com Deus de oração, palavra, comunhão. Tudo corria para esse homem ser um homem traumático. O site psicólogo.com, que citei acima, disse que muitos não conseguem se recuperar do grau complexo. Diante disso, podemos pensar então que, mesmo que José conseguisse recuperar a liberdade e recomeçasse a vida, vamos colocar assim, talvez nunca mais seria feliz. Traumas criados dentro de nossas casas têm um efeito destrutivo.
pode chegar à estagnação, à descontinuidade e à contaminação. A pergunta que eu te faço é: como está a sua vida? Como está a sua vida? Você enfrentou ou tem enfrentado isso por traumas criados dentro de sua casa? Você enfrentou isso? Talvez você tenha questões a serem resolvidas. Talvez um grito, por exemplo. Eu tenho um jovem lá em Tupã, que ele passou por uma situação muito difícil. Ele acabou sendo preso. Sabe como acordavam eles na cadeia? Assim, ó. Acorda! Ixi, quebrou. Escapou aqui. Depois coloca. Batem na porta. Acorda! E se alguém chegar e bater na porta, ele entra em desespero, porque era assim que acordavam ele na cadeia. O Senhor está nos dizendo hoje, irmãos, que Ele tem olhado para você no que diz respeito a traumas. Ele tem olhado para nós, Ele tem olhado para as pessoas nesse quesito, e Ele tem proposto para a igreja ser um canal de bênção, de ajuda para essas vidas. A pergunta que nos cabe nesse exato momento é: será que nós estamos dispostos a tudo isso? Mas uma coisa é bom termos em mente: o fato de sermos servos de Deus, mais uma vez, não nos isenta, não nos torna imunes ao sofrimento. Muitos de nós vamos trabalhar ajudando pessoas, mas vivendo ainda a realidade aqui diante de nós. Muitos de nós vamos estar ajudando famílias, mas nós estamos sujeitos aos traumas diante de nós, talvez em graus menores, talvez em graus complexos. Não nos isenta de dores, doenças, ansiedade, acidentes, contrariedades, traições, perdas, separações, injustiças, decepções, etc. É por isso que Jesus deixa claro lá em João 16:12: neste mundo vocês terão aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui eu gostaria de deixar um alerta para você. O que realmente contará, presta atenção nisso, o que realmente contará de fato como crentes, não é se sofreremos ou não traumas, dificuldades, problemas, mas sim a nossa atitude diante deles. E é justamente isso que José teve, que eu quero enfatizar. Mas antes, como disse pela manhã, nós temos duas atitudes definidoras, duas. A primeira delas é o ressentimento. A segunda delas é o perdão. Aqui eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você terá que escolher qual você viverá. Não tem como. Não existe uma outra opção, não existe qualquer outra possibilidade a não ser viver diante desses traumas, diante do que se acontece em nossas vidas, o ressentimento ou o perdão. Você tem que escolher. O ressentimento, se você assim escolher ele, saiba que é baseado no ódio, a raiva, em ebulição constante da alma, por circunstâncias que você passou, enfrentou, associado às lembranças dolorosas, enfrentadas dia a dia. O Wagner hoje disse algo interessante hoje pela manhã. O Wagner me procurou depois da mensagem. Ele disse assim, que o ressentimento, na prática, é a pessoa tomar veneno, esperando que o outro morra. É isso aqui. É o ressentimento. E sabe uma coisa interessante? Chega um momento na vida de quem vive o ressentimento que o episódio em si não é mais a questão gritante, não é mais. É mais essa ebulição constante dos sentimentos ali, martelando, te levando a pensar e etc. E por que digo isso? Porque essa ebulição constante te atualiza diariamente da dor que um dia você sofreu. Logo o ressentimento ele salta, ele pula. Então sentimos de novo e remoemos de novo a mágoa, talvez, a ofensa, a dor, o sofrimento. Abrimos legalidade para o ofensor trabalhar em nossas vidas. E eu tenho falado dessa palavrinha, como eu quero fazer uma série de mensagens sobre legalidade.
portas que nós abrimos, portas que nós deixamos escancaradas. Isso aqui é uma delas. Isso aqui é uma delas. Por isso que o ressentimento, quando vivido dessa forma, impede que o Espírito Santo restaure, que o Espírito Santo transforme, que o Espírito Santo tenha liberdade. Muitos nesse processo se comparam, e eu estava tendo um tempo hoje com Marquinhos e Robson, se compara aquele homem, aquela mulher, aquela criança que sofrem um machucado. Logo que sofre um machucado, já começa automaticamente o nosso corpo, o processo de cura. Até então, tranquilo, vai vencendo, vai acontecendo. Aí sabe o que acontece, irmãos? A casquinha, ela forma, a proteção chegou. Mas aí o que acontece no processo? Coceira. Sempre no processo é a coceira. E eu achei interessante como o pastor Marcelo Aguiar disse isso. A coceira é o seu desafio de enfrentar o machucado que você sofreu. É você segurar aquilo, é você de alguma forma não permitir que os seus dedos arranquem, que os seus dedos de alguma forma fira mais. E ele vai dizer que os traumas emocionais muitas vezes voltam justamente por conta disso. O pastor Marcelo Aguiar disse que, está aqui, o ressentimento tem levado tantas pessoas a se acostumarem com tais lembranças amargas, que fazem delas de justificativa para tantas atitudes erradas que tomam na vida, pois já não sabem mais viver sem elas. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade do ressentimento e coloca isso como justificativa para viver essa realidade tão destrutiva? Se apoiam, diz não, é por conta do que eu sofri. Tudo bem, eu sei disso, mas a gente precisa avançar. E quando nós olhamos para a vida de José, é justamente isso que nós podemos encontrar. E é aqui que o perdão começa a entrar na nossa vida, ou na vida do crente em Cristo Jesus. Os traumas emocionais criados dentro de nossas casas só podem ser rompidos e vencidos pelo perdão, irmãos. Como disse hoje pela manhã, olhando para a perspectiva dos casais, por exemplo, quantos casais só fazem sexo? Quantos casais não têm mais diálogo? Quantos casais, e eu disse isso pela manhã, quando fazem? Por conta de ressentimentos, por conta de palavras, por conta de situações, atitudes, que sabe o que acontece? Vamos caminhar, e não resolvem. Mas saiba de uma coisa, ou é ressentimento, ou é perdão, não tem outro caminho. O ressentimento é só a poeira jogada debaixo do tapete. O perdão é a limpeza geral, põe tudo para fora, limpa, tira a poeira, e vamos prosseguir, continuar, avançar. Foi justamente a atitude de perdão que levou José a sair de um prisioneiro, e eu não estou falando em cadeias, eu estou falando de um prisioneiro por causa dos traumas da vida, por consequência disso. Isso protege nossas ideias, isso tira a autojustiça, isso tira a vingança. O perdão, ele é libertador, irmãos. José viveu isso. Mas sabe como que José viveu? José viveu com base na confiança de um Deus soberano, que conduz a história para propósitos. O perdão sempre parte do pressuposto da intimidade. Nesta noite eu quero dizer para você que está vivendo um desafio grande dentro de sua casa, que talvez você está vivendo ressentimento, você só vai conseguir se livrar, sair fora dessa prisão, se houver intimidade. Porque senão o perdão vai se esbarrar no orgulho. O perdão, de alguma forma, ele vai ser engolido por outros sentimentos e atitudes. Pelos olhos da fé, ele foi capaz de enxergar uma profunda verdade diante daquilo que ele passou, dos traumas que ele viveu. Observem comigo Gênesis 45. Quando nós olhamos para Gênesis 45, versículo 4 em diante, olha o que ele diz para os irmãos. É somente o perdão que faz isso. Ele disse assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos,
Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se reclinem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Isso aqui é uma das coisas mais lindas. É só o perdão que pode fazer isso. É só o perdão que pode gerar continuidade. É só o perdão que pode chegar numa situação como essa, diante de tudo que ele viveu, a rejeição, a desvalorização, e dizer o que disse. Os dias difíceis, irmãos, haviam agora passado, e ele está enfrentando algo novo na sua vida. Sua vitória foi completa quando ele e seus irmãos puderam reclinar-se, quando eles puderam ter tempo de mesa, quando eles tiveram diálogo, quando eles de alguma forma viveram o que nunca viveram anteriormente, como companheirismo, como olhar nos olhos uns dos outros, agora diferentemente. Foi uma vitória completa e definitiva, porque o perdão faz isso. A partir do instante que perdoamos, não há mais legalidade, não há mais legalidade, não há mais alguma coisa que o inimigo possa fazer, não há mais a possibilidade a partir do momento que você viveu o perdão, o controle é assumido, o Senhor testifica esse controle, o Senhor dá graça diante a tudo isso. Basta você olhar para Gênesis 50, por quê? Porque o ressentimento ficou no coração desses irmãos. O ressentimento agora, o papai está vivo ainda, mas a pergunta é: e quando o papai se for? O texto vai dizer isso só no capítulo 50, mas revela para nós que o ressentimento fica. Eu não sei te dizer quanto tempo se passou, eu não sei, eles estavam dentro desse período, eu não sei se foram 1, 2, eu só sei de uma coisa, que o ressentimento estava no coração dos irmãos, diante daquilo que eles fizeram, das escolhas erradas que eles tomaram, e do ferir com o seu irmão José. Gênesis 50, 14 vai dizer: depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? O ressentimento, ele é tão maluco, que não só você vive, mas como de alguma forma você começa a ver, eu não sei que liberdade que o ressentimento dá, mas você começa a criar coisas, a criar fantasmas, a criar ideias sobre o outro, porque é isso aqui que eles começaram a criar. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José, sabe o que ele fez? Ele chorou. Eu quero aqui colocar a minha interpretação. Seria mais ou menos assim: eles não entenderam nada, porque é assim que o ressentimento faz. São pessoas tão dominadas pelo ressentimento que o que você faz por ela ainda não significa nada. Quantas pessoas dentro das igrejas você está justamente dizendo: te amo, estamos juntos, vamos caminhar, bora. Mas questões desse tipo aqui têm impedido.
tem limitado comunhão. Eu só sei que José, ele chora. Eu não sei qual o peso da dor, talvez da perda do pai ainda, mas também da realidade de ver esses irmãos olhando para a graça, para a misericórdia e não conseguindo ver algo bom em tudo isso. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Olha o que o perdão faz. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Robson, é só o coração baseado no perdão que faz um negócio como esse. Não existe outro coração dominado por qualquer outra coisa que faça algo do tipo. O perdão faz com que a gente ande na contramão desse mundo. O perdão faz com que a gente libere algo que esse mundo diga não libere. O perdão, ele oferece algo para aquele que não te ofereceu. O perdão te leva a oferecer algo para aquele que te ofendeu. Mateus 5,44 diz assim: eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Pregar sobre família e trazer para o âmbito dentro de nossas casas é justamente entender isso. Conduzir a nossa prole, a nossa casa, para a continuidade, para ela primeiramente viver o perdão, para quando os nossos filhos estiverem nas nossas escolas, enfrentarem isso de forma, firme, saudável. Olha o que aconteceu com a minha filha, a Júlia. Os irmãos percebem que ela é bem desenvolta. Ela fez parte da chapa dela na escola. A chapa dela não ganhou. Só que quando eles iam passar nas salas para oferecer, para falar, a minha chapa oferece isso, tal, todas as chapas faziam isso ao mesmo tempo. E teve uma chapa lá, que sempre é assim, os maiores, terceiro, que tem mais influência na cidade, começaram a observar a Júlia. O que aconteceu? A chapa deles ganharam. Só que eles chegaram para a Júlia e falaram assim: Júlia, nós queremos você aqui com a gente. Nós queremos que você seja porta-voz da nossa chapa. Naquele exato momento, a Júlia, criou-se uma satisfação muito grande, de reconhecimento. Só que depois, sabe o que aconteceu, irmãos? A chapa dela, na escola, ficou de cara virada com ela. Aí ela contou isso para mim. Mas sabe o que alegrou meu coração? Ela pegou e falou assim: pai, eles vão entender o porquê eu aceitei isso. Eles vão entender. E aí começou um processo. Hoje, aquelas pessoas que estavam já de cara virada com ela, já voltaram. Olha só a sacada da minha filha. E eu fiquei muito orgulhoso com isso. Ela falou: pai, tem um monte de gente indo lá, falando coisas para minha escola. Eu quero que o senhor vá lá falar para os alunos. Como ela é porta-voz, ela que organiza. Terça-feira, agora pela manhã, eu vou passar o dia na escola, dando palestras lá, sobre princípios e valores. Então, quando a gente olha para a questão do perdão, o perdão nos dá posicionamento. O perdão nos mostra quem nós somos, até onde podemos ir. O perdão, ele abre a nossa mente. E foi isso que aconteceu com José. A ideia que o Antigo e o Novo Testamento traz sobre perdão é, acompanhe comigo aqui: levar para longe, jogar nas profundezas do abismo, usar de graça consigo mesmo e com alguém, fazer algo confortável e agradável a si mesmo e a alguém,
mostrar-se generoso, bom, benevolente, pois graciosamente restaura a si mesmo e a alguém. Olha só o que Miqueias 7 diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías capítulo 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Jeremias 31, 34, pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Falar sobre perdão na família hoje é um desafio, porque não diz respeito ao acontecimento de hoje na sua casa, diz respeito, se a misericórdia do Senhor chegar lá, do que vai acontecer aqui um ano. É se preparar agora para ter que enfrentar talvez traumas pela frente. A palavra de Deus nesta noite coloca diante de nós a bênção e a maldição, a escolha, ressentimento ou perdão nós vamos escolher. E aqui cabe uma observação: você não poderá ficar com as duas opções. Você não vai poder falar assim, não, eu vou ficar ressentido aqui, porque aquela pessoa lá, ela precisa de um sacolejo. Isso não existe. Não existe. A pergunta que eu te faço nesse momento é: como está a sua alma hoje, diante dos traumas criados dentro da sua casa? Você pode examinar sua vida hoje e ver alguma coisa? Você pode trazer à memória alguma coisa? Jesus sabe, galera, ou irmãos, como você se sente. E eu convido você nesse momento a ficar em pé. Eu convido você a ficar em pé, porque eu preciso te levar a pensar em Lucas capítulo 23, versículo 34, que nivela todos nós. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ser um pequeno Cristo, ser um exemplo de Cristo nas nossas ações, diante das pessoas, nunca será fácil. E sabe qual que é o maior desafio meu e seu? É olhar para os problemas da vida, para os traumas que podem acontecer, e você tirar algo de bom nisso. Pastor, como eu posso tirar algo de bom? Eu não sei. Eu só sei que a intimidade é o melhor caminho para você ver alguma coisa. É por isso que Romanos 8, 28 vai dizer assim, e aqui está o nosso desafio: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, e aqui entra o que José viveu, mas o meu Senhor pode tornar o mal em bem. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Foi baseado nisso que José foi governador do Egito, que José abriu mão, José perdoou, foi baseado nisso. De uma maneira maravilhosa, o sofrimento que José experimentou foi algo que Deus tornou em bem, irmãos. O meu pedido por meio da palavra é que você busque no Senhor o que você precisa, que livramento, que cura, busque no Senhor, não deixa isso passar, porque o ressentimento nos bate a porta. Como eu disse pela manhã, eu luto com isso. Eu luto com isso. E eu quero encerrar dizendo que essa semana eu fui impactado pela vida de um pastor nosso. Eu tenho um grupo de mentorias aqui da nossa Ibacem. E num determinado momento ali, falando, abrindo o coração, esse pastor falou: eu preciso confessar um pecado. E naquele exato momento você fica assim apreensivo, o que pode acontecer, o que pode vir. E ele falou assim: olha, eu tenho pregado, eu estou envolvido na igreja, eu estou na dinâmica da vida cristã, mas faz 1 ano e meio que eu não falo com meu filho. Nós tivemos um episódio no final de semana lá em casa, e a partir de então, 1 ano e meio, nós não nos falamos. E eu tenho proposto algumas leituras. Nós estamos lendo agora o livro de 1 Timóteo, e Deus tem falado muito conosco, muito. E sabe, o que falou o coração dele foi baseado em amar as ovelhas. Naquele exato momento ele falou assim: eu preciso viver o perdão. Ele sabia qual o horário que o filho buscaria a filha na escola. O perdão faz isso, irmãos. O perdão não tem vergonha, o perdão não tem bulufas. Ele parou o carro na frente de uma grande escola aqui em Rio Preto. Quando o filho chegou, estava lá na porta. Paz. Ele saiu do seu carro, atravessou a rua correndo, ele contando com lágrimas nos olhos. E ele deu um pulo, Jainer, no pescoço do filho e falou: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E naquele exato momento, diante daquela escola, diante de pais, diante de tudo, o perdão venceu o silêncio. Cuidado com o ressentimento. O ressentimento faz 1 ano e meio levar você a apodrecer fisicamente. Pensa nisso. O perdão liberta, o perdão gera satisfação, ressentimento não. José foi uma pessoa que olhou para o Senhor, viu no Senhor pela fé e prosseguiu. É somente quem vive o perdão que faz o que ele fez. Que Deus abençoe sua vida. Cuidado para você não criar traumas dentro de sua casa. Cuidado. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre disso, que os nossos filhos sejam protegidos disso. Amém? Vamos viver o perdão em nome de Jesus? Você precisa, e tem alguma coisa no seu coração lá do ano passado, uma coisa corriqueira que acontece sempre lá na sua casa, isso te gera desconforto. Meu, chega em casa hoje, abra o coração, fale com temor e tremor, resolva isso, porque vai chegar um momento que essa conta chega, vai cobrar e vai trazer problema. Viva o perdão em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, aqui está o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Cuida da gente, Pai. A gente tem tantos desafios, tanta coisa para acertar, Senhor. Que a cura venha em nome de Jesus para dentro das nossas casas, que a gente viva o perdão uns com os outros. E nesse mês de maio, Pai, que cada ministração, cada palavra nos envolva a nos levar a praticar, a viver
a confrontar, Senhor. Cuida das nossas casas. Nós não queremos gerar mau testemunho na vida dos nossos filhos, amigos, igreja. Então nos proteja. O perdão é o caminho inicial. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.